Oi, gente, vamos aprender o ponto corrente? Nós temos duas formas de fazer o ponto corrente. O primeiro que vamos fazer é a maneira tradicional e o segundo, uma versão adaptada um pouco mais simples. Para fazer a primeira opção do ponto corrente, a gente vem com a agulha pelo avesso do tecido, puxando a linha por completo e deixando o nozinho lá atrás. Seguramos a linha e voltamos com a agulha pelo mesmo furinho que acabamos de fazer. Posicionamos essa argolinha que acabou de se formar em cima do desenho. E pelo avesso do tecido, avançamos um espaço com a agulha e trazemos a agulha para frente dentro dessa argolinha. E esse foi o primeiro ponto corrente. Para fazer os próximos pontos, você vai repetir esse mesmo movimento, segurando a linha, retrocedendo a agulha pelo buraquinho anterior, posicionando a argolinha e já pelo verso do tecido avançar um espaço e retornar com a agulha para frente. E vai repetir esse processo até você acabar seu desenho. Se você não conseguir retornar a agulha exatamente pelo mesmo buraquinho, não tem problema, basta eles estarem próximos. E finaliza esse ponto entrando com a agulha bem próxima à extremidade da argolinha e dando os 3 nozinhos no avesso do tecido. Agora vamos para a segunda opção do ponto corrente. Essa opção é a minha favorita porque eu não preciso ficar segurando a linha. Entramos com a agulha pelo avesso, deixando o nozinho lá atrás. Retrocedemos um pouquinho com a agulha, formando um ponto reto. Agora avançamos um espaço para trazer a agulha novamente para frente. Passa por debaixo do ponto reto e retornamos para o mesmo buraquinho que acabamos de sair. E agora, para fazer os próximos pontos, você vai fazer praticamente o mesmo movimento. Vai avançar um espaço e vai passar por debaixo da corrente ao invés do ponto reto. E vai repetir esse processo até você finalizar o seu desenho. Para finalizar essa opção de ponto, não tem mistério. Basta fazer o seu ponto normalmente. Pelo avesso do tecido, dê os 3 nozinhos. E essas foram as duas opções para fazer o ponto corrente. Qual das duas opções você preferiu? Se você quiser mais algumas diquinhas, fique por aqui. Manter os pontos do mesmo tamanho sempre traz uma harmonia para o seu bordado. Mas se você tiver uma curva mais fechada no seu desenho, pode ser interessante diminuir o tamanho do ponto. E se errar um ponto? Não tem problema. Retire a linha da agulha e com a parte de trás da agulha vai puxando a linha com cuidado para desfazer o ponto. Você pode fazer isso tanto pela frente quanto pelo avesso do tecido. E se o tecido ficar marcado, pode usar a parte de trás da agulha para ajustar. Se a sua linha atingir a medida de 3 agulhas antes de você finalizar o seu desenho, está na hora de você finalizar o seu ponto. Finalizar o ponto nada mais é do que prender a sua linha no bordado. E para fazer isso, precisamos estar com a linha no avesso do tecido. E depois passamos ela por debaixo de algum ponto. Você vai ver que vai criar um elo. Passe a agulha por dentro desse elo e puxe a linha. Você vai reparar que criou um nó bem ali na base. Repita isso 3 vezes para ter certeza que ficou bem firme. E não esqueça de cortar o excesso de linha. E como eu continuo esse bordado que parou no meio do desenho? Você precisa pensar qual seria o próximo movimento que você faria se a linha não tivesse acabado. E vai trazer para frente a sua agulha com a sua linha nova, já com nó de costureira, nesse ponto. E depois passar pela última corrente feita. E continuar o mesmo movimento que você já estava fazendo antes, até finalizar o seu bordado. E esse foi o ponto corrente. E diga nos comentários o que você achou desse ponto e se ficou alguma dúvida.